Olá, cumprimento a você com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Luiz, sou da Igreja Metodista do bairro São João Batista e nesse momento eu convido a você a estar louvando a Deus e estar recebendo a palavra de Deus na sua casa. Está aqui conosco, nossos jovens da nossa igreja. Nós resolvemos fazer esse vídeo para você que está no momento de quarentena, para você que está em casa. E eu convido a você a estar abrindo a tua Bíblia lá em Salmo 51, versículo 10. A palavra de Deus diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Querido, Davi faz essa oração a Deus porque ele estava se arrependendo dos pecados que ele tinha cometido antes. Esse pequeno versículo, Davi pede duas coisas a Deus. A primeira coisa, Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A segunda coisa, Davi pede: e renova em mim um espírito inabalável. Eu não sei como está o seu coração nesse momento de quarentena, mas eu convido a você nesse momento a fazer a oração que Davi fez a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Eu convido a você nesse momento para fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos trouxe, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, que o Senhor venha estar perdoando pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. E nós pedimos, ó Pai, como o Davi fez a oração a Ti, cria em nós, ó Pai, um coração puro e renova em nós um espírito inabalável, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar tocando na vida de cada um que está nos ouvindo nesse momento. Que o Teu Espírito Santo possa estar visitando os nossos jovens nesse momento. Essa oração que nós fazemos, Pai. E no poder do Teu Espírito Santo. Amém.
seu amor não falha. Amém? Queridos, graça e paz, Senhor Jesus. Meu nome é Cirlane. Eu estou aqui a convite do nosso irmão Luiz. E nós vamos refletir alguns minutos sobre a palavra do Senhor. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia agora neste momento em Mateus 8, versículo 23 ao 27. Nós vamos refletir aqui um pouquinho sobre Jesus acalma a tempestade e um pouquinho sobre o poder dessa grandeza do nosso Deus. Então vamos lá. Mateus 8, 23 ao 27 fala o seguinte: Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que temeis, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial na Tua presença. Santo Espírito de Deus, venha falar aos nossos corações neste momento. Alcança, Senhor, a começar em nós, o nosso coração, com a Tua palavra de fé e esperança. E também alcança, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós lemos aqui Jesus acalma a tempestade. Nessa passagem nós vamos ver mais uma ilustração do grande poder do nosso Deus. Nós vamos ver que Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Nós vamos ver, só para a gente entender aqui o contexto da história, a partir do capítulo 4, vai falar que Jesus percorria a Galileia, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de enfermidade, expulsando demônios, enfim, fazendo grandes milagres na vida da multidão. Bom, como a gente viu aqui, que se você for pegar lá o capítulo 4 de Mateus, Jesus, curava, expulsava demônios, curava pessoas paralíticas, dava visão aos cegos, dava a palavra ao mudo, surdo, enfim. Mediante a esses milagres, esses prodígios que Jesus fazia, a fama dele percorria toda a Galileia. E devido a essa fama, que cada cidade, cada canto ali da Galileia, ouviam sobre esses milagres que Jesus fazia. Devido a essa fama, grande multidão começou a segui-lo, além de seus discípulos. Essa grande multidão o seguia para serem curados, e para ouvir seus ensinamentos, que eram de grande, eram ensinamentos, eram passados para a multidão com grande sabedoria e autoridade. Nós vamos ver lá no final desse capítulo, que Jesus ensinava com grande autoridade. Mediante essa multidão que seguia, Jesus ali vindo curando, vindo ensinando, pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de enfermidade. No capítulo 5 a gente vai ver ali, a gente vai ter o grande sermão do monte. Jesus vê dessa multidão, ele sobe ao monte e continua ensinando o povo e aos seus discípulos o evangelho do reino, a vontade de Deus, enfim. Ensinando ali, ele subiu ao monte, lá no capítulo 5, você vai ver as bem-aventuranças. Ele ensinando a multidão com grandes ensinamentos. Lá em Marcos vai falar que à tarde ele desce do monte e ele vai, ainda cura, tem uma cura que ele realiza, tem mais um milagre, e ele fala aos seus discípulos: vinde, vamos passar para o outro lado da cidade. Nesse passar para o outro lado da cidade, ele convida seus discípulos para subir ao barco, para atravessar o mar da Galileia. Em Lucas fala um grande lago, mas eu vejo aqui em Mateus e Marcos fala do mar. Então, nesse processo que Jesus chama os seus discípulos
e para atravessar o mar da Galileia, para sair de Cafarnaum e ir em sentido a Gadara, nesse processo, né, que eles entram no barco, que eles começam a navegar, eis que eles são surpreendidos por uma grande tempestade. A gente vê aqui no versículo 24, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Imagine você, né? Naquela época nós não sabemos, mas eu acredito que os barcos não eram esses barcos que nós temos na atualidade, né? Mas eu acredito que seja um barco mais simples, não com grandes recursos, mas era um barco mais simples. Imagine esse barco sofrendo ali, a palavra diz que ele era varrido pelas ondas. Então acredito que as ondas entravam, alagavam e eles correndo e jogando água fora do mar e tirando todo o peso, né? Porque quando existe uma grande tempestade, eles tiram todo o peso do barco para o barco ficar leve e este não afundar, né? Então eu acredito que a Bíblia fala, de acordo com aqui o versículo 24, que Jesus estava nesse barco, além dos discípulos, e ali havia grandes pescadores. Então, deixando Jesus, então, a grande multidão, entrou no barco e foram surpreendidos por essa grande tempestade, de modo que as ondas se arremessavam contra o barco, eram varridas, né? O barco era varrido pelas ondas. O que isso veio trazer para os seus... Enfim, veio trazer para os discípulos, né, ali que estavam com ele, um grande desespero, um grande medo, porque era uma grande tempestade. E os seus discípulos, acredito, né, que a Bíblia aqui, nesse desespero, em meio a esse medo, eles tentaram de todos os recursos para não naufragarem. Como eu disse aqui anteriormente, era água entrando no barco e eles tentando tirar a água e o vento soprando e o tempo fechando e Jesus dormia. O grande mestre, o grande Deus dormia. E ali tudo parecia fora de controle. Só que não, porque mesmo dormindo, Jesus não estava, a situação não estava fora de controle. Jesus tinha o controle, né? Depois de todos os recursos humanos serem utilizados na tentativa de não naufragarem, e nenhum desses recursos humanos terem sido suficientes, os discípulos resolvem acordar Jesus. Então, queridos, prestem bem atenção. Todos os recursos humanos foram utilizados e nenhum deles foram suficientes que impedissem o naufrágio. Quando eles perceberam que não tinham mais jeito na situação, que não tinham mais como, eles perceberam, nós vamos morrer, eles resolvem acordar o mestre. No versículo 25 fala: mas os discípulos vierem acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Então, acredito que depois deles terem utilizado todos esses recursos, humanamente falando, eles falaram: vamos morrer, vamos acordar o mestre. Queridos, e nós vemos que o mestre, né, fala o seguinte para eles no versículo 26. Perguntou-lhe Jesus: por que temeis, homens de pequena fé? O que eu quero trazer aqui é o seguinte: mesmo mediante os discípulos terem andado com Jesus, visto, presenciado todos os seus milagres, todas as suas curas, todos os seus ensinamentos, eles reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, eles temeram que fossem morrer naquele momento. E Jesus fala: homens de pequena fé, por que temeis? E eu quero trazer para a gente, igreja: por que temeis, igreja? Por que temeis a pandemia, os problemas, o medo de morrer, o desemprego? Por que temeis? Se Jesus é o dono de tudo que existe, se Jesus Cristo tem o poder e domínio sobre os céus e a terra, sobre o nosso corpo que Ele mesmo criou, sobre a nossa alma, nosso espírito, sobre a natureza, sobre o universo,
Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Queridos, quero animar a igreja. A palavra do Senhor diz que passaremos por tempestade, atravessaremos fogo, atravessaremos mares, mas a boa notícia é que Ele estará conosco. Não vamos nos afundar, não vamos nos queimar, não vamos nos afogar, não vamos morrer, porque Deus é conosco. Isaías 43:2 fala isso, em Mateus 28:20. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, problemas vamos ter, circunstâncias vão existir, problemas, situações contrárias àquilo que você espera. Pandemias, doenças, enfermidades, elas vão vir, nós estamos aqui no mundo. Mas o Senhor é convosco. Você precisa crer. Tempestades, queridos, problemas, tribulações, são oportunidades que Deus nos dá para crermos e conhecermos quem Ele é. Que todo o poder está nas tuas mãos. Você precisa crer. Você crê nisso? Você crê que o Senhor Jesus é dono e tem todo o poder sobre tudo e sobre todos? Quando nós vimos lá, no versículo 27, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que ventos e mar me obedecem? Queridos, tempestades são oportunidades de chegarmos cada dia mais aos pés da cruz. Como está a sua vida? Você está tendo os problemas, está vendo as dificuldades, mas não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para reconhecer que você depende do Senhor, dono dos céus e da terra? Querido, tempestades são permissões de Deus para confrontar a nossa convicção em Jesus Cristo, para aumentar a nossa fé no Filho de Deus e para ampliar a nossa visão na grandeza do nosso Deus. Olha só, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Queridos, seja forte, seja firme em Jesus Cristo. Não permita que tempestades, problemas, enfermidades, circunstâncias, falta de dinheiro venham ofuscar a sua fé. Creia em Jesus. Permita que Ele seja o comandante do seu barco da vida. Que Ele seja o comandante do barco da sua família, da sua igreja, da sua enfermidade. Permita Jesus fazer morada no seu barco e creia que Ele está ali. Porque a palavra de Deus diz que Ele não dorme. Lá em Salmo 121, Ele não dorme. Jesus ali, a situação não estava fora do controle, Ele estava no controle da situação. Nós sabemos e vivemos grandes milagres do Senhor Jesus na nossa vida. Então não esmoreça, continue vivendo em fé. Permaneça nele em fé. E assim o seu barco jamais naufragará. Clame a Ele. Quando lá no versículo 25, os discípulos acordaram, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Você tem clamado? Você tem falado: Jesus, estou com esse problema, estou tendo medo, me ajuda. Eu quero crer que o Senhor é Deus na minha vida, que o Senhor está comigo. Eu quero crer na Tua palavra que não mente, que o Senhor estará comigo mediante a todas essas situações que tenho vivido. Você tem clamado? Clame a Ele, querido, assim como clamaram os seus discípulos. E a tempestade que está tentando te afogar, ela se acalmará e grande bonança você viverá. O Senhor é contigo. Creia, clame, tenha fé. Ele está com você. Amém? Queridos, em Hebreus 11:6 fala o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Guarde isso no seu coração. E se lhe falta fé, peça a Deus que aumente a sua fé. E Ele aumentará a sua fé, porque a nossa fé vem do próprio Deus. A palavra nos garante isso. Vamos orar?
Pai querido, mais uma vez, ó Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra de cura, Tua palavra de fé, de força. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, até mesmo pelos problemas que temos passado, porque isso faz com que nós cheguemos mais a Ti, Senhor. E reconheçamos que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de Ti, capaz de nos salvar, ó Deus. Querido Deus, venha cuidar dos Teus servos, daquele que nos ouve, venha cuidar de nós, ó Deus. Venha cuidar da Tua igreja, que tem passado por tantos problemas, tantas situações, ó Deus, que nós precisamos de Ti, ó Deus. Ó querido, a Sua igreja tem passado por dificuldades, enfermidades, que nos levam até ficar amedrontados, Senhor, nos levam a ter medo e sem saber como agir. Ó Senhor, ó Espírito Santo, ajuda-nos, ó Deus, a crer e a entender a Sua lição de fé e a nossa total dependência do Senhor Jesus. Pai, ajuda-nos, querido, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus servos a crer que só o Senhor é Deus e que o Senhor jamais nos abandonará e que Tu estás conosco, que Tu, ó Mestre, é o Emanuel, o Deus conosco, plano perfeito do Senhor, para que nós possamos continuar a jornada da fé, não sozinhos, mas com Cristo e com Teu Santo Espírito. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estar gravando esse vídeo para você que está em casa. Quero agradecer ao nosso jovem, a Ana Júlia, o Emanuel, que dispôs de estar aqui conosco para essa gravação. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Quero agradecer a nossa irmã, que trouxe a palavra através do Espírito Santo de Deus. E que você receba, o nosso louvor, a nossa pregação, a nossa oração, aí onde que você está. Amém? Que você receba de coração da nossa igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.